Você já se pegou no meio de uma conversa, ou pior, de uma discussão, e sentiu aquele impulso incontrolável de falar? De se defender, de explicar seu ponto de vista, de ter a última palavra? E depois, quando a poeira baixou, um sentimento de arrependimento tomou conta? Um pensamento incômodo de que talvez, apenas talvez, se você tivesse ficado em silêncio, o resultado teria sido completamente diferente. Mais pacífico. Mais sábio. Mais poderoso. Vivemos em uma era de ruído constante. Notificações que vibram no bolso, feeds de notícias que se atualizam a cada segundo, a pressão social para ter uma opinião formada sobre tudo e todos, e expressá-la imediatamente. Nesse oceano de palavras, o silêncio se tornou um artigo de luxo, uma arte esquecida. Mas e se eu te dissesse que o silêncio não é um vazio? Que ele não é ausência, mas sim uma presença poderosa? E se eu te dissesse que, em muitas das batalhas mais importantes da sua vida, sua maior arma não é o que você diz, mas o que você escolhe não dizer? O estoicismo, essa filosofia antiga e tão relevante para os nossos dias, nos ensina sobre o poder do controle interno. Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, eles não pregavam a passividade, mas sim a ação deliberada. E muitas vezes, a ação mais deliberada e forte que podemos tomar é a de conter a língua, de observar, de permitir que o silêncio faça o seu trabalho. Feche os olhos por um momento. Lembre-se de uma situação em que você usou palavras como pedras, e se arrependeu. Agora, imagine essa mesma cena, mas em vez de reagir, você respira fundo e escolhe o silêncio. Como a energia do ambiente muda? Como você se sente? Mais no controle? Mais digno? Ao longo da nossa jornada hoje, vamos explorar as profundezas dessa ferramenta extraordinária. Vamos descobrir como o silêncio pode ser um escudo, um espelho, um mestre e a resposta mais eloquente que você pode dar. Está pronto para ouvir o que o silêncio tem a dizer? Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. O paradoxo do silêncio na era do ruído. Nossa sociedade moderna tem uma relação complexa e contraditória com o silêncio. Nós o buscamos em retiros espirituais e escapadas para a natureza, mas o tememos em nossas interações diárias. Um silêncio em uma conversa pode ser interpretado como constrangimento, desinteresse ou até hostilidade. O vácuo precisa ser preenchido. Sentimos uma compulsão para falar, para comentar, para preencher cada segundo com som, com informação, com a nossa presença verbal. Mas por quê? Essa aversão ao silêncio está profundamente enraizada em nossa necessidade de validação e conexão. Acreditamos que, ao falar, estamos afirmando nossa existência, provando nosso valor, mostrando que temos algo a contribuir. Nas redes sociais, essa dinâmica é amplificada ao extremo. O silêncio digital é invisibilidade. Quem não posta, não comenta, não compartilha, parece não existir. Somos condicionados a acreditar que o valor está na exposição, na quantidade de palavras, na velocidade da resposta. No entanto, os grandes sábios da história, de Lao Tse a Sêneca, viam as coisas de forma diferente. Para eles, o silêncio não era um vazio a ser temido, mas um espaço a ser cultivado. Um espaço fértil onde a clareza, a sabedoria e o autoconhecimento podem florescer. O verdadeiro poder não reside em quem grita mais alto, mas em quem tem a serenidade e a confiança para permanecer em silêncio quando as palavras são desnecessárias. Pense no silêncio como um oceano profundo. Na superfície, pode haver agitação, ondas, ruído. Mas nas profundezas, reina uma calma imensa, uma força tranquila e inabalável. Quando nos permitimos mergulhar nesse oceano interior, nos desconectamos do caos da superfície e encontramos nossa verdadeira força. O ruído externo perde seu poder sobre nós. As opiniões alheias, as provocações, as urgências fabricadas, tudo isso se torna apenas o barulho das ondas, incapaz de perturbar a paz das profundezas. Cultivar o silêncio em um mundo barulhento é um ato de rebeldia. É dizer não à pressão de reagir instantaneamente. É escolher a profundidade em vez da superficialidade. É entender que nem toda pergunta merece uma resposta, nem toda provocação merece uma reação, e nem todo silêncio precisa ser quebrado. É o primeiro passo para retomar o controle da nossa paz interior e descobrir que, na quietude, encontramos as respostas mais importantes. O silêncio como escudo, a arte de não reagir. Uma das lições mais fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos.
Não podemos controlar as ações, as palavras ou as opiniões dos outros. Mas podemos, e devemos, controlar nossa reação a elas. É nesse espaço, entre o estímulo e a nossa resposta, que reside nossa liberdade e nosso poder. E o silêncio é a manifestação mais pura desse poder. Imagine que você está em uma reunião e um colega faz uma crítica injusta ao seu trabalho na frente de todos. O instinto imediato é se defender. O coração acelera, o rosto esquenta. Você sente a necessidade urgente de listar todos os seus feitos, de apontar os erros do outro, de justificar cada uma de suas ações. Você quer lutar, quer vencer a discussão verbalmente. Agora, considere uma alternativa. O colega termina de falar. O ar fica tenso. Todos os olhos se voltam para você, esperando sua reação. E você, em vez de explodir, respira fundo. Você o encara com calma, talvez com um leve aceno de cabeça, e permanece em silêncio. O que acontece a seguir? Primeiro, você desarma completamente o agressor. Uma provocação espera uma reação. É como jogar uma bola contra a parede, a energia volta. Mas quando você responde com o silêncio, você se torna como uma almofada macia. A bola é lançada, mas a energia se dissipa. A agressividade dele não encontra eco e perde a força. Muitas vezes, a pessoa que tentou te provocar acaba se sentindo exposta e desconfortável com o próprio comportamento. Segundo, você preserva sua energia e sua dignidade. Entrar em uma batalha verbal desgasta. Requer energia emocional e mental que poderia ser usada para coisas muito mais produtivas. Ao escolher o silêncio, você se recusa a descer ao nível da provocação. Você demonstra uma autoconfiança inabalável, comunicando, sem dizer uma palavra, que aquela crítica não tem o poder de te definir ou te desestabilizar. Sua calma se torna uma demonstração de força muito mais eloquente do que qualquer argumento. Terceiro, você ganha tempo para pensar. A primeira reação quase nunca é a mais sábia. É movida pela emoção, pelo ego ferido. O silêncio te dá um espaço precioso para processar a situação. Você pode se perguntar: há alguma verdade nisso? Como posso responder de forma construtiva mais tarde, se necessário? Ou essa situação simplesmente não merece minha energia? Essa pausa permite que a razão assuma o controle sobre o impulso. Sêneca dizia: a maior vingança é ser diferente de quem nos causou o dano. Se alguém te ataca com palavras ruidosas e agressivas, a resposta mais poderosa é a calma e o silêncio digno. Você não está sendo passivo, está sendo estratégico. Você está protegendo sua paz interior, que é o seu bem mais valioso. O silêncio, nesse contexto, não é uma fuga. É uma fortaleza. O silêncio como espelho, o poder da escuta ativa. Até agora, falamos do silêncio como uma ferramenta de proteção e controle interno. Mas há outra faceta, igualmente poderosa, o silêncio como um convite à conexão. Em nossas interações, muitas vezes não estamos realmente ouvindo. Estamos apenas esperando nossa vez de falar. Enquanto a outra pessoa fala, nossa mente já está formulando a réplica, a história que vamos contar, o conselho que vamos dar. Não estamos presentes. A verdadeira escuta, a escuta ativa e empática, exige silêncio. Não apenas o silêncio da boca, mas o silêncio da mente. É a prática de esvaziar seu próprio copo para poder receber o que o outro está oferecendo. Quando você oferece a alguém o presente do seu silêncio atento, coisas mágicas acontecem. Pense em um amigo que vem até você com um problema. Ele começa a desabafar, a compartilhar suas frustrações e medos. O impulso natural é interromper, oferecer soluções, dizer você deveria fazer isso ou comigo aconteceu algo parecido. Tentamos consertar a situação, muitas vezes mais para aliviar nosso próprio desconforto do que para ajudar de verdade. Mas e se, em vez disso, você apenas ouvisse? Se você mantivesse contato visual, assentisse com a cabeça e permanecesse em silêncio, criando um espaço seguro para que ele pudesse se expressar completamente, sem interrupções? Ao fazer isso, você se torna um espelho. Em seu silêncio, a outra pessoa pode se ouvir com mais clareza. Muitas vezes, ao verbalizar um problema em voz alta para um ouvinte atento, a própria pessoa começa a encontrar suas respostas. O seu silêncio permite que os pensamentos dela se organizem. Ela não se sente julgada ou pressionada, apenas acolhida. Esse tipo de silêncio comunica muito mais do que palavras poderiam expressar. Ele diz: eu estou aqui com você. O que você sente é importante. Eu respeito seu processo. Eu confio na sua capacidade de encontrar o caminho. É uma das formas mais profundas de validação e respeito que podemos oferecer a outro ser humano.
As pessoas que dominam a arte da escuta silenciosa são aquelas a quem recorremos em busca de consolo e sabedoria. Elas não precisam ter todas as respostas. A sabedoria delas reside em saber que, na maioria das vezes, as pessoas não precisam de respostas, elas precisam de espaço para encontrar as suas próprias. Cultivar esse silêncio empático transforma a qualidade de todos os seus relacionamentos, com seu parceiro, seus filhos, seus amigos, seus colegas. Você deixa de ser um mero debatedor de ideias para se tornar um porto seguro. As pessoas se sentirão vistas e ouvidas em sua presença. E essa conexão genuína é muito mais gratificante do que qualquer argumento vencido ou conselho brilhante que você poderia ter dado. No final, o que as pessoas lembram não é o que você disse, mas como você as fez sentir. E um silêncio acolhedor as faz sentir valorizadas. A sabedoria de falar menos e observar mais. Existe um provérbio que diz: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Essa é uma sabedoria simples, mas profundamente esquecida. Quando estamos constantemente falando, nossa percepção do mundo ao redor fica limitada. Nossa atenção está focada em nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossa próxima frase. O silêncio inverte esse fluxo. Ele nos transforma de atores no palco para observadores atentos na plateia. Quando você pratica a arte de falar menos, um novo mundo se revela. Você começa a notar as nuances que antes passavam despercebidas. Em uma conversa, você não ouve apenas as palavras, mas também o tom de voz, as pausas, a hesitação. Você observa a linguagem corporal, os ombros tensos, o sorriso que não alcança os olhos, as mãos que se agitam. Você começa a perceber o que não está sendo dito, que muitas vezes é a parte mais importante da comunicação. Essa habilidade de observação aguçada é um superpoder em todas as áreas da vida. No ambiente de trabalho, você consegue ler a dinâmica de uma reunião, entender as verdadeiras preocupações por trás das palavras de um cliente ou identificar a desmotivação em um membro da equipe antes que se torne um problema maior. Você se torna mais estratégico, pois suas ações são baseadas em uma compreensão mais profunda da realidade, e não apenas na superfície das palavras. Nos relacionamentos pessoais, essa observação silenciosa te torna mais empático e intuitivo. Você percebe quando um ente querido está chateado, mesmo que ele diga que está tudo bem. Você sente a atmosfera de um ambiente e sabe como se comportar de maneira mais adequada. Você aprende a ler as pessoas e as situações com uma clareza que aqueles que falam incessantemente jamais alcançarão. O silêncio nos ensina a ser mais pacientes. A necessidade de preencher cada momento com fala muitas vezes vem da impaciência, do desejo de acelerar as coisas, de chegar logo a uma conclusão. O observador silencioso sabe que a verdade e a compreensão muitas vezes se revelam lentamente. Ele permite que as situações se desenrolem, que as pessoas se revelem em seu próprio tempo. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move as peças impulsivamente. Ele passa a maior parte do tempo em silêncio, observando o tabuleiro, antecipando os movimentos do oponente, analisando todas as possibilidades. Sua força não está na velocidade, mas na profundidade de sua observação. A vida, em muitos aspectos, é como um jogo de xadrez. Aqueles que agem após uma observação silenciosa e cuidadosa têm uma vantagem imensa sobre aqueles que reagem por impulso. Portanto, desafie-se. Na sua próxima interação social, tente falar 20% menos. Use esse tempo para observar. O que você nota que não havia notado antes? Como isso muda sua compreensão da situação? Você descobrirá que, ao se calar, o mundo começa a falar com você de uma maneira totalmente nova. O diálogo interno, encontrando respostas no silêncio pessoal. Talvez a jornada mais importante que o silêncio nos proporciona não seja para o mundo exterior, mas para o nosso universo interior. O ruído constante do mundo moderno não apenas nos distrai dos outros, mas, mais perigosamente, nos distrai de nós mesmos. Usamos o barulho, música, podcasts, vídeos, conversas incessantes, como uma forma de anestesia, uma maneira de evitar o encontro com nossos próprios pensamentos, medos e emoções. Ficar em silêncio, sozinho, pode ser profundamente desconfortável no início. É como entrar em um quarto que esteve fechado por muito tempo. A poeira dos pensamentos não resolvidos, as teias de aranha das ansiedades, os fantasmas das mágoas passadas, tudo vem à tona. É por isso que muitas pessoas fogem do silêncio. Elas têm medo do que podem encontrar nesse quarto. No entanto, é somente ao entrar nesse espaço e acender a luz da consciência que podemos começar a arrumar a casa. A autorreflexão genuína, o verdadeiro autoconhecimento, só pode acontecer no silêncio.
É na quietude que finalmente conseguimos ouvir a voz sutil da nossa intuição, aquela sabedoria interna que é constantemente abafada pelo barulho do dia a dia. Quando você se permite ficar em silêncio, perguntas importantes começam a emergir. Eu estou feliz com o caminho que estou seguindo? O que realmente importa para mim? Por que reagi daquela forma ontem? O que este sentimento de inquietação está tentando me dizer? Sem as distrações externas, você é forçado a confrontar sua própria verdade. Essa prática de silêncio introspectivo é a base da maturidade emocional. É nesse espaço que aprendemos a identificar nossas emoções, a entender suas origens e a escolher como responder a elas, em vez de sermos controlados por elas. É onde reconhecemos nossos padrões de comportamento autodestrutivos e encontramos a força para mudá-los. O silêncio pessoal não precisa ser uma meditação formal de 1 hora. Pode começar com pequenos passos. Desligar o rádio no carro durante o trajeto para o trabalho. Tomar o café da manhã sem olhar para o celular. Dar uma caminhada de 10 minutos sem fones de ouvido. Esses pequenos bolsões de silêncio são como frestas de luz em um quarto escuro. Aos poucos, eles iluminam o ambiente e nos permitem ver com mais clareza. Com o tempo, o desconforto inicial dá lugar a uma sensação de conforto e pertencimento. O silêncio deixa de ser um inimigo a ser evitado e se torna um amigo e conselheiro. Você começa a ansiar por esses momentos de quietude, pois sabe que é neles que você se recarrega, se realinha com seus valores e encontra a paz que nenhuma fonte externa pode lhe proporcionar. Você descobre que a melhor companhia que pode ter é a sua própria, quando está em paz consigo mesmo. E essa autossuficiência é a verdadeira liberdade. Silêncio não é fraqueza, diferenciando o silêncio sábio do silêncio covarde. É crucial fazer uma distinção importante. O silêncio que estamos explorando aqui é uma escolha consciente, uma manifestação de força e sabedoria. No entanto, existe outro tipo de silêncio, o silêncio que nasce do medo, da passividade, da covardia. E é fundamental saber diferenciá-los. O silêncio sábio é ativo. É uma decisão deliberada de não falar porque as palavras seriam inúteis, prejudiciais ou porque a observação é mais estratégica naquele momento. O silêncio covarde é passivo. É a incapacidade de falar quando a justiça, a verdade ou a sua própria dignidade exigem que você fale. Se você vê uma injustiça acontecendo e se cala por medo de se envolver, isso não é sabedoria, é conivência. Se alguém ultrapassa seus limites de forma desrespeitosa e você se cala por medo do confronto, isso não é força, é permissividade. Se você tem algo importante a contribuir, uma ideia que pode resolver um problema, mas se cala por insegurança, isso não é estoicismo, é autossabotagem. Então, como saber quando falar e quando calar? A chave está na intenção e na clareza de seus valores. A autorreflexão que cultivamos no silêncio pessoal nos ajuda a definir o que é inegociável para nós. Antes de decidir entre falar ou calar, faça a si mesmo algumas perguntas. O meu silêncio protege a minha paz ou apenas evita um desconforto necessário? O meu silêncio está alinhado com meus valores ou os trai? Se eu falar, estarei reagindo a partir do meu ego ou respondendo a partir da minha sabedoria? O que é mais benéfico a longo prazo, para mim e para os outros? O silêncio sábio nunca viola seus princípios fundamentais. Às vezes, a ação mais corajosa e alinhada com a sabedoria estoica é falar. É estabelecer um limite com firmeza e calma. É defender alguém que não pode se defender. É expressar uma verdade difícil, mas necessária, com compaixão e clareza. O objetivo não é se tornar uma pessoa passiva que nunca se manifesta. O objetivo é se tornar uma pessoa tão dona de si que suas palavras e seus silêncios são usados com a mesma precisão e intenção de um cirurgião com seu bisturi. Você aprende a discernir quando a palavra é a ferramenta certa e quando o silêncio é. Não confunda a serenidade com a apatia. A verdadeira força não está em nunca lutar, mas em escolher suas batalhas com sabedoria. E, muitas vezes, as maiores vitórias são conquistadas não com o clangor das espadas, mas com a quietude resoluta de quem sabe exatamente quem é e o que defende. Estratégias práticas para cultivar o silêncio no dia a dia. Falar sobre a beleza e o poder do silêncio é inspirador, mas como podemos, na prática, trazer mais dessa quietude para nossas vidas tão agitadas? A boa notícia é que não é preciso se mudar para um monastério. A transformação começa com pequenas mudanças intencionais em nossa rotina. Primeiro, comece o dia em silêncio. Em vez de pegar o celular assim que acordar e inundar sua mente com notícias e e-mails, reserve os primeiros 5 ou 10 minutos do seu dia para o silêncio. Apenas sente-se na cama, respire, observe a luz entrando pela janela.
Começar o dia a partir de um lugar de calma define o tom para todo o resto. Segundo, pratique a pausa sagrada. Em suas conversas, especialmente as mais difíceis, crie o hábito de fazer uma pausa de 2 segundos antes de responder. Respire fundo. Essa pequena pausa é o suficiente para mover sua resposta do centro reativo e emocional do cérebro para o centro racional e ponderado. Você se surpreenderá com o quanto suas respostas se tornarão mais sábias. Terceiro, agende encontros com o silêncio. Assim como você agenda uma reunião ou um compromisso, reserve pequenos blocos de tempo em sua semana para atividades silenciosas. Pode ser uma caminhada na natureza, sentar-se em um parque, ou simplesmente ficar em um cômodo da sua casa sem nenhum aparelho eletrônico ligado. Trate esses momentos como compromissos inadiáveis com sua saúde mental. Quarto, realize micro-desintoxicações digitais. Desafie-se a fazer tarefas cotidianas sem a companhia de um estímulo digital. Lave a louça sem ouvir um podcast. Espere na fila do banco sem rolar o feed do Instagram. Apenas esteja presente no momento. No início, pode parecer entediante, mas é nesses momentos de tédio que sua mente tem espaço para vagar, para ser criativa e para processar seus pensamentos. Quinto, use a escrita como uma forma de silêncio. O journaling, a prática de escrever seus pensamentos em um diário, é uma forma de diálogo silencioso consigo mesmo. Permite que você organize a desordem mental, ganhe clareza sobre seus sentimentos e encontre soluções para seus problemas sem precisar dizer uma única palavra em voz alta. Sexto, pratique a arte da resposta mínima. Nem tudo precisa de um longo discurso. Às vezes, um simples entendo, vou pensar sobre isso ou até mesmo um aceno de cabeça é suficiente. Aprenda a economizar suas palavras para quando elas realmente importam. Lembre-se, cultivar o silêncio é como treinar um músculo. No começo, é difícil e desconfortável, mas quanto mais você pratica, mais forte e natural se torna. Cada pequeno momento de quietude que você insere em seu dia é um investimento em sua paz, clareza e sabedoria. Conclusão. Nós começamos nossa jornada hoje explorando uma ideia simples, mas revolucionária, a de que o silêncio, muitas vezes, responde melhor que 1000 palavras. Vimos que o silêncio não é um vazio, mas uma ferramenta multifacetada de poder imenso. É um escudo que nos protege das provocações e preserva nossa dignidade. É um espelho que, através da escuta ativa, nos permite criar conexões humanas mais profundas e autênticas. É uma lente de aumento que aprimora nossa capacidade de observar o mundo e as pessoas com mais clareza e sabedoria. E, acima de tudo, é o caminho sagrado para dentro de nós mesmos, o espaço onde o autoconhecimento floresce e a paz interior é encontrada. Viver em um mundo barulhento não significa que precisamos ser barulhentos por dentro. A verdadeira maestria da vida, como os estoicos nos ensinaram, não está em controlar o mundo exterior, mas em cultivar a cidadela da nossa mente. O silêncio é um dos muros mais fortes dessa cidadela. Então, eu te deixo com um convite, um desafio. Nos próximos dias, preste atenção ao seu redor. Ouça o ruído, mas também procure pelo silêncio. Em suas conversas, pratique a pausa. Em sua rotina, crie pequenos oásis de quietude. Observe como você se sente. Observe como os outros reagem. Descubra por si mesmo o poder que reside não no que você diz, mas na sabedoria do que você escolhe não dizer. A jornada para a sabedoria não é uma corrida barulhenta, mas uma caminhada silenciosa e atenta. A cada passo, a cada respiração, a cada momento de silêncio escolhido, você se aproxima um pouco mais da versão mais calma, forte e sábia de si mesmo. E aí, qual foi a situação em que o seu silêncio falou mais alto que qualquer palavra? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos a arte de ouvir o que realmente importa. A sua jornada inspira a nossa. Até a próxima.